Bom, o Renato é professor da Unesp de Bauru, né? Fala, nós somos da mesma época, da mesma geração de paleontólogos, né? E a área de pesquisa dele principal é a parte de tafonomia, né? Actuopaleontologia, me corrigir se eu estiver falando errado, né? Ele trabalhou com bivalves, trabalhou com trilobitas lá da formação Ponta Grossa, ou seja, um especialista em invertebrados marinhos, né? E trabalhando então nessa a faceta aí de tafonomia, ecologia, né? Além de ser um cara bastante divertido e um filósofo, né, de formação. Ele efetivamente é graduado em filosofia. Legal, obrigado, Max. Aproveitando o gancho, né? Hoje eu trouxe para vocês uma palestra sobre esse tipo de ideia mais filosófica, né, relacionada aos princípios científicos da paleontologia. Como o Max falou, tem muita gente aí que não crê, né, que a paleontologia seja uma ciência de divulgação grande, né, de alto impacto, digamos assim. E hoje eu quero trazer justamente esse tipo de ideia, de reflexão. Eu vou trazer alguns dados aqui sobre a paleontologia, não só a paleontologia, mas a ciência de forma geral, como ela está no mundo nos últimos 20 anos e como a paleontologia está em relação a essa ciência como um todo. Tá? No começo, a minha palestra era para se chamar Mito de Sísifo, Procusto e Paleontologia Nacional, mas eu achei três temas muito mitológicos, né? Então eu coloquei Camus aí para dar uma quebrada, né? Camus, a gente vai ver, quem não conhece, é um escritor e também um pensador, um filósofo francês. E a gente vai começar essa palestra hoje falando sobre... Deixa eu só colocar aqui em tela. Espera aí, só um minutinho. Tela cheia para facilitar a visualização de vocês. Então, perfeito. Ok, perfeito. Então, eu queria começar essa palestra com vocês com uma das frases mais emblemáticas que os livros de filosofia já trouxeram para nós. Vou até gastar o meu francês aqui, que é maravilhoso, vocês podem imaginar. Né? Essa frase diz o seguinte: Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Em francês, né, numa tradução bem tosca, seria mais ou menos assim: existe apenas um problema filosófico relativamente sério, e ele é o suicídio. Né? Esta frase ela é de uma potência assim extrema. Por quê? Porque, na verdade, toda a questão filosófica da vida, e vocês sabem bem, vai daquela linha de pensamento, né? Da onde que eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Aqui não. Aqui a gente chega e encontra uma das coisas mais pesadas que a gente tem dentro do sistema filosófico, do pensamento filosófico, que é o absurdo. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso e vou fazer os links com a paleontologia, não se assustem, mas o absurdo é algo que aparece muito em alguns pensadores, não só filosóficos, mas até mesmo científicos. O que seria este absurdo? O absurdo nada mais é do que você saber que a sua vida em si, nessa nossa vida terrena, ela não tem um mínimo sentido. Ela não serve para absolutamente nada. Ela não tem nenhum tipo de recompensa. Então, para que vivê-la? Esta é a grande questão. Este é o grande absurdo que a gente tem na nossa mentalidade filosófica, nos pensamentos filosóficos de algumas pessoas, claro, né? De algumas correntes. Esse absurdo, volto a falar, ele não é o simples fato de pensar assim, olha, por que a gente em massa não comete suicídio? O absurdo é justamente a gente pensar por que a gente está fazendo esse trabalho. Por que a gente está vivendo dia após dia? Por que a gente faz ciência dia após dia se não há, em teoria, né, se não há nada visivelmente claro do porquê se fazer isso? Né? Então a gente tem essa grande questão, e esta grande questão ela começou a aparecer já com alguns filósofos do século retrasado, um dinamarquês em específico chamado Kierkegaard, mas
um dos expoentes, digamos assim, dessa ideia foi Camus. Camus, só para eu preciso falar, né, dar uma certa introdução do que ele é e quem que ele foi um filósofo de nacionalidade francesa, apesar de ter nascido na Argélia, em 1913. Em 1913 a Argélia era protetorado, né, era território ocupado francês, e ele conseguiu, a partir disso, né, desenvolver uma série de ideias sobre algumas questões absurdas, as quais ele colocou muito claramente em vários livros dele. Né? Ele foi doutor em filosofia, né? O mestrado dele, para vocês terem ideia, tratou de filósofos neoplatônicos, enquanto que o doutorado dele foi em cima de Schopenhauer. Tá? E ele era, no começo da carreira dele, da vida dele, uma pessoa extremamente ligada a alguns filósofos franceses bem conhecidos da época, como Sartre e outros do mesmo grupo. Né? Contudo, no decorrer do tempo, ele foi se alterando em relação aos seus pensamentos. Ele começou a perceber que os pensamentos de Sartre eram extremamente ideológicos, ele pulou fora, digamos assim como também pulou fora, entre aspas, daquele movimento que ele chamou de comunismo stalinismo, do Stalin, né, stalinismo. A princípio ele tinha uma certa afeição por esse movimento, mas depois, no final de sua vida, na metade para frente, ele já teve uma ideia diferenciada sobre isso. Todos esses processos ideológicos, então, eles foram extremamente importantes para a confecção das ideias de Camus. Camus, para vocês terem uma ideia, foi o vencedor do Prêmio Nobel de 1957. Pelo conjunto, né, de alguns trabalhos seus, eu pus aqui 3 trabalhos bem interessantes, 3 livros deles bem interessantes. O Estrangeiro, que eu acho que todo mundo conhece, ou já leu na vida, se não leu, está perdendo tempo, vá ler, né? O Mito de Sísifo, que é o livro que vai tratar mais claramente sobre essa questão do absurdo, que eu quero trazer aqui para vocês. Né? E a Peste. A Peste é um livro um pouco mais tardio da vida dele. Fala sobre uma comunidade que teve uma infecção, né? uma pandemia, e ele explica, né, como o ser humano estava se comportando naquele momento. São 3 de vários livros muito interessantes que merecem atenção. Mas o fato é que, no Mito de Sísifo, Camus ele desenvolve aquilo que hoje a gente chama de absurdismo, né, que vai falar basicamente sobre o absurdo. Algumas pessoas confundem essa ideia de Camus com 2 outros conceitos filosóficos, que são o existencialismo e o niilismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vamos tentar. Eles têm algumas similaridades, mas a diferença principal deles, se a gente pode dizer isso, é em relação a como entender se a vida tem sentido ou não. O existencialista, ele vai falar que a vida não tem sentido algum, né? Não tem sentido, o sentido da vida, e o único sentido que há é uma visão muito interna da pessoa. A verdade da pessoa está nela mesma e só. Não existe uma verdade fora dela, então não há sentido fora dela. Tá? Já o niilismo é uma coisa totalmente radical. O niilismo está pouco se lixando com qualquer coisa. Tá? Então o niilismo é uma corrente filosófica onde não há sentido em nada. Tá? Os expoentes do existencialismo foram Sartre, para vocês terem ideia. Do niilismo a gente tem Nietzsche, Schopenhauer e outros filósofos desta vertente mais, digamos assim, não estou nem aí com o que está acontecendo. Né? No caso de Camus e no seu absurdismo, a gente tem uma diferença. No caso do Camus, o sentido da vida, ele talvez até exista, tá? Mas humanamente é impossível a gente saber o que é. Então, enquanto formos humanos, não teremos a mínima condição psíquica, né, filosófica, de saber qual que é o sentido da vida. Né? Então, ele pode até existir, mas eu não tenho condições de chegar. Então, é isso. Então, eu vivo num eterno absurdo. Por que eu estou aqui se eu não sei por que eu estou aqui? Né? Bem, esse absurdismo, então, ele vai tentar, de alguma forma, buscar a essência, o sentido né, da nossa vivência na nossa vida. Né? Contudo,
o que ele vai encontrar, as pessoas que vivem vão encontrar mundos desconexos, mundos ininteligíveis, mundos guiados por ideologias políticas ou até mesmo dogmas religiosos. Então isso tudo, se você racionalizar, você chega à conclusão que é um perfeito absurdo. Qual que é o significado disso tudo? Volto a falar, para ele então e para outros, né, não só ele, escritores famosos nessa linha de pensamento são, por exemplo, Kafka, Dostoiévski, são pensadores, né, são escritores com o mesmo tipo de pensamento. Que absurdo que é isso que a gente está vivendo, né? E esse absurdo, humanamente, volto a dizer, é impossível de achar significado. É por isso que no livro O Mito de Sísifo, Camus fala que o suicídio seria talvez a única maneira da gente sair desse absurdo. Porém, não é o caminho melhor para a gente fazer, para se fazer. Por quê? Porque o absurdo ele deve ser, segundo Camus, combatido com a revolta. Eu tenho que me revoltar contra ele e não ser niilista, e não aceitar ele. Porque se eu aceitar ele, realmente o suicídio faz sentido. Mas se eu for um revoltado, no bom sentido da palavra, eu ter a boa luta, fazer a revolta contra isso, a gente tem ainda um sentido para trabalharmos na nossa vida, né? Bem, por que eu estou falando tudo isso? Isso é muito importante porque se a gente for pegar o mito de Sísifo em si, a gente pode começar a ver algumas analogias com aquilo que eu quero direcionar mais essa palestra, com aquilo que é mais palpável dentro da área paleontológica. Eu não posso me privar de falar quem foi Sísifo. Sísifo, né, foi na verdade, um semideus grego, que enganou a morte 2 vezes. O bicho era safado, safo. Então, o que ele fez para enganar a morte? Na verdade, ele enganou Thanatos a primeira vez. Ele fez um colar para Thanatos, a morte, e esse colar nada mais era do que uma coleira, na verdade, então ele conseguiu segurar a morte, né? E numa segunda vez, quando ele morreu mesmo, ele despertou no Hades, né, no inferno grego, e lá no Hades ele conseguiu falar, né, convencer ao deus Hades de que havia a necessidade dele voltar para a vida terrena, já que a esposa dele não tinha enterrado o seu corpo depois da morte. Na verdade, Sísifo tinha já falado com a esposa, né, segundo a lenda, já tinha conversado com a esposa dele para que não enterrasse o seu corpo, para que ele utilizasse dessa artimanha. Para os gregos antigos, o não enterramento de um corpo é uma das piores coisas que pode acontecer com a vida pós-morte da pessoa. Se a pessoa não for enterrada, é uma desonra assim, sem precedentes, né? Pois bem, ele enganou então a morte 2 vezes e foi morrer, né? Finalmente tem que morrer de morte natural no final da sua vida, e foi, sem sombra de dúvida, direto para o Hades. Ele caiu lá no Hades, e ao chegar lá no Hades, o pessoal já estava descolado com o que ele estava aprontando, né? Resolveu então jogar ele num martírio eterno. Lá no Hades existem vários personagens que vivem martírios eternos, tá? O Hades não é um lugar muito legal de se ir, não. Existe, por exemplo, Prometeu, aquele que roubou o fogo. Prometeu fica a vida toda dele no Hades, sendo carcomido por uma águia no seu fígado, né? Existe Tício, por exemplo, que tem o seu corpo totalmente esticado por 9 alqueires, também com águias comendo e beliscando ele. Existe Tântalo, Tântalo que vai ficar no meio de um jardim de delícias, se a gente pode dizer essa palavra, e no meio desse jardim de delícias ele vai sentir fome e sede de forma constante, sem poder utilizar das suas benesses. E temos Ixion também, mais um exemplo. Ixion, ele está eternamente numa roda, né, com o corpo estendido numa roda, e esta roda pegando fogo. Então não é um lugar muito agradável, e no meio desse inferno todo está Sísifo. Como o pessoal de lá é meio sádico mesmo, eles resolveram fazer com que Sísifo carregasse uma rocha de enorme tamanho até o topo da montanha mais alta do Hades, para que ao chegar lá no topo, essa pedra, né, essa rocha gigante, rolasse novamente para a base da montanha, e ao rolar para a base da montanha, Sísifo ia lá todos safo, né, para levar novamente a rocha lá para cima. Essa
é a ideia do mito de Sísifo, né? Do qual que é a funcionalidade de Sísifo dentro do Hades. Como é que a gente pode entender isso? Na verdade, Sísifo nada mais é do que o herói do próprio absurdo caminiano, né? Ele faz isso sem a necessidade para tal, mas ele faz isso. Ele vai carregar esta pedra até o topo da montanha e vai cair esta pedra, e ele vai voltar e vai fazer o mesmo caminho, né? Então ele foi uma das pessoas, como outros que eu citei para vocês, que foram condenados a tarefas extremamente sem sentido, a tarefas absurdas, tá? Mas ele faz. Ele é revoltado contra esse absurdo. Ele faz. Ele é um herói do absurdo, né? E é isso que eu quero pegar e tentar fazer com que a gente faça algum tipo de analogia, né? Algum tipo de raciocínio analógico com a paleontologia. Antes da paleontologia, com a ciência em si e a paleontologia dentro dela, porque também considero a paleontologia como ciência, como o Max já bem disse, né? Bem, a gente pode fazer analogicamente, nesse mito de Sísifo, uma corrida da ciência para os seus melhores produtos. Então imagine esta rocha como sei lá, uma metáfora da ciência em si, e Sísifo sendo uma metáfora de cada um de nós pesquisadores paleontológicos. A gente carrega essa ciência até o topo, né? Tentamos carregar até o topo. Ela tem sentido esse caminho? Muitas vezes não tem sentido. É por isso que eu quero relacioná-la com o absurdo, tá? Por que que ela não tem sentido? Porque muitas vezes, como Sísifo também, a gente não está vendo aonde está o topo. A gente está meio que nas cegas. A gente está só empurrando para cima, tá? Contudo, quando chega em cima, esta ciência, ela rola para baixo de novo. Isso seria, analogicamente, uma quebra de paradigma. A gente tem um crescimento da ciência até um topo, até chegar num novo paradigma que refaz, né, essa ciência do início, não, mas de um novo processo dialético, né? Então a gente vai ter, eu quero que vocês tentem visualizar vocês, enquanto paleontólogos, carregando o seu trabalho, a sua ciência, para um topo. E nesse topo, tá, a gente tem um novo paradigma, uma nova quebra, um paradigma cuniano mesmo, de Kuhn, e a rocha rola lá para baixo, a gente tem que começar tudo de novo, com um pensamento todo novo, todo alterado. É fácil isso, gente? Obviamente que não é. Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de trabalho e aceitar isso acontecer. Muitas pessoas ficam no meio do caminho aí, tá ótimo. A gente começa então a entrar num novo tipo de raciocínio. Por que então que eu não vou conseguir levar a paleontologia e a ciência como um todo até o seu máximo e deixar ela recomeçar, até chegar a um novo máximo, recomeçar e até um novo máximo? Eu quero que vocês pensem que no meio do caminho de Sísifo existe Procusto. Imaginem isso. Isso não é um mito, tá? Isso não ocorreu no Hades, nem mitologicamente falando, mas eu quero que vocês tentem visualizar isso. Vocês estão levando a sua rocha, levando a ciência para cima, só que tem uma pessoa que no meio do caminho começa a chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês já viram aquelas pegadinhas do Silvio Santos, já viram? Tem a Ruth Roncio, sabe a Ruth Roncio? Ela tá, de vez em quando ela aparece vestida de Drácula, demônio, o caramba, 4, e ela fica na porta do cemitério chamando assim as pessoas. Vejam, essa pegadinha é fantástica. Ruth Roncio no cemitério. Ela fica, vem cá, vem cá, vem cá. Daí as pessoas, né, saem correndo, né? Mas no caso aqui, imagine Procusto como Ruth Roncio e vocês achando que é legal conversar com Procusto. Quem que foi Procusto? Qual que é a ideia de Procusto nesse nosso exemplo aqui? Procusto foi um gigante que viveu na Serra de Eleusis, na Grécia Antiga também, né? Segundo a mitologia. A Serra de Eleusis fica na região da Ática grega, ou seja, no norte grego, e ele tinha uma mania muito interessante de pegar os viajantes que passavam pela Serra de Eleusis e jogar esses viajantes numa cama que ele tinha.
Se esse viajante fosse maior que a cama, ele cortava os excessos da pessoa. Então, nosso pé está para fora, vou cortar o pé. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele esticava essa pessoa até chegar ao tamanho da cama, né? Numa forma extremamente sádica, né? Aquela coisa toda. Ele morreu depois, Teseu o matou no final da vida dele, do processo de Teseu, né? Do histórico de Teseu. E o que a gente tem aqui, Procusto, ele está muito associado com a imposições de padrões. Quando a gente fala de Procusto em vários outros lugares, principalmente em psicologia, a gente chama de síndrome de Procusto aquela pessoa que quer que a outra pessoa se enquadre no seu padrão de trabalho, se enquadre nas suas ideias de trabalho. Ela não vai permitir com que o outro cresça, ou seja, continue a subir a sua montanha. Tá? Então, pensem nesta maneira. Existe um Procusto, esse Procusto chama a gente que está carregando a pedra para cima da montanha e esse Procusto vai fazer com que a gente se adeque ao padrão dele. Ao fazer isso, a gente esquece de levar a rocha para o topo da montanha. Ok? Quem que é esse Procusto para nós? Quem que seria esse ser, né, esse ente que nos tira do nosso caminho de elevação científica? Eu quero mostrar, antes para vocês, de terminar esse meu raciocínio, alguns dados que a gente tem sobre a ciência. Tá? Esses dados eles são retirados, eles são formados, na verdade, por uma nova ciência, se assim eu posso dizer, chamada cientometria. A cientometria ela vai utilizar de medições de impacto de trabalhos e artigos científicos de determinadas nações, determinados países, mas ele não vai só se utilizar, a cientometria não vai só se utilizar de números. A cientometria ela tenta de alguma forma falar por que os números estão daquele jeito, ou seja, ela vai tentar entender a gestão científica de determinado país, ou conjunto de países, ou até mesmo autores. Tá? Então a cientometria ela não é simplesmente uma bibliometria. O que era uma bibliometria? A bibliometria é simplesmente você medir as bases de citações de alguns artigos científicos. Okay? A cientometria é uma coisinha um pouquinho a mais. Ela vai tentar explicar por que essa base de citações tem essa numeração, tem essa qualidade de número. Tá? Existem vários índices, óbvio, né, para estudos bibliométricos, mas os principais que eu vou falar aqui são o CPP e o índice H. Tá? O CPP nada mais é do que o número de citações pelo número de papers que um grupo de pessoas, um pesquisador ou até mesmo um país tem. Enquanto que o índice H é uma relação entre os números de trabalhos e os números de citações. Um exemplo, se um pesquisador tem um índice H número 8, pelo menos 8 trabalhos deste pesquisador foram citados 8 vezes. Tá? É por isso que o índice é 8. Okay? Esse índice H ele é um pouco, na minha visão, ele é um pouco tendencioso a favorecer, a fomentar grupos pequenos de pessoas que trabalham numa mesma coisa em grande quantidade se autocitar. Então eu tenho 2 ou 3 grupos de trabalho científicos, esses 2 ou 3 grupos não se comunicam com mais ninguém, só comunicam entre eles 3 mesmo, porém eles só se citam. Isso vai aumentar o índice H desses autores. Já o CPP, ele retira um pouco essa informação, né? essa tendência. No CPP, que é a citação por paper, a gente vai ter o número de citações em média. Então a gente perde um pouco esse aglomerado de pessoas fazendo ciência para si só. Tá? Mas isso cada um tem uma visão, cada um tem um jeito de entender esses índices dentro da contextualização. Né? Eu vou trazer algumas informações aqui em cima desses índices e algumas outras informações, principalmente baseadas no trabalho desses 2 senhores aqui, Marcelo Hermes Lima, 2 doutores, na verdade, Marcelo Hermes Lima e Fabiano Borges. O professor Marcelo Hermes Lima é da UNB
e ele é um dos, apesar de ser bioquímico, né, o seu trabalho principal, ele trabalha muito com sintometria e tem uns dados muito interessantes. Então, algumas ideias eu estou trazendo aqui para a gente discutir, para vocês refletirem a respeito. Por exemplo, se a gente for pegar a ciência como de forma geral, de publicações, né, a gente pode estudar bibliometricamente elas e ver que o Brasil e o México, que são países muito similares em produção científica, eles são empatados na quantidade, no índice H, na citação por artigo, eles são muito próximos. Então, bibliometricamente, a gente podia falar que esses dois países têm uma mesma condição científica. Tá? Contudo, se a gente começar a analisar outros dados, principalmente econômicos, né, de gestão científica, a gente vai começar a perceber que não é tão tranquilo assim. Por quê? O Brasil ele vai gastar por volta de 1,3% do seu PIB em ciência, enquanto o México vai gastar 0,5% do PIB dele em ciência. Então reparem, o Brasil gasta quase 3 vezes mais para ter uma mesma produção que o México. Alguma coisa está fora da normalidade, né? Assim, da eficácia desse tipo de trabalho, ok? Se a gente for pegar o impacto propriamente dito, e não a quantidade de trabalhos, né, não a produção, o Brasil nos últimos, de 1996 até 2020, que são os dados que a gente tem, que a gente consegue analisar pelos Scopus, em relação ao impacto de trabalhos científicos de forma geral, ele é o antepenúltimo na América Latina. Todos os outros países da América Latina têm impacto científico melhor que o Brasil, com exceção de Cuba e Venezuela. A gente pode tentar analisar historicamente o que está acontecendo, por que a gente chegou neste nível. A gente vê que nos anos 90 do século passado, o Brasil era o 20º país, numa lista de 70 países, na quantidade de artigos publicados. Tinha uma média de 9 mil artigos, né, naquela década. Tá? E, claro, olha, estou falando de uma base onde a gente pega esses dados, que é a base Scopus. Tem outras bases, altera-se um pouco a numeração, tá? Mas na média é mais ou menos isso que está acontecendo. Tá? Só em 2005, entre 2005 e 2006, é que o Brasil começa a aparecer no rol mundial de ciência, não de impacto, mas de ciência, porque ele começa a produzir em grande quantidade. Na década da primeira década desse século, o Brasil consegue passar a Suíça. Vocês vão falar, nossa, mas a Suíça é um país tão pequeno, tão sem nenhum tipo de força científica. A Suíça a gente chama de número de relação de ouro. A Suíça é uma base, digamos assim, para que os países estejam publicando bem ou mal. Então, se passou a Suíça, significa que a gente está publicando em grande quantidade. Tá? Só que neste mesmo período, se a gente pegar o Chile ele vai ter 40% mais impacto nos seus trabalhos do que o Brasil. E volto a falar, o Brasil já em 2005 já estava com um gasto alto do PIB em ciência, por volta de 1,3, tá? Enquanto que o Chile, nesta mesma época, estava com 0,4, sendo utilizado o seu PIB na ciência, no gasto de ciência. Bem, então, o que a gente tem, e o que eu acho que vocês percebem bem claramente, é que existe um procusto aí. A gente está, de alguma forma, não conseguimos fazer a melhor ciência, chegar no topo. A gente está escutando alguma coisa onde a gente está se enquadrando, tentando se enquadrar. E esta coisa, né, entre aspas, é algo dentro do nosso país, nossa gestão científica. Eu preciso falar para vocês que um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é a mistura de alguns conceitos. Uma das principais misturas de conceito é sobre ciência, tecnologia e inovação, né, que dá nome, inclusive, ao Ministério. Ciência e tecnologia sempre foram coisas distintas, correndo lado a lado. Tá? Na Revolução Industrial e Farmacêutica do século XIX, elas tendem a ficar numa mesma reta. Então, a ciência começa a se desenvolver a partir das necessidades tecnológicas. E há um agravante no século XX. A ciência e tecnologia dos países começa a ser começa a ser direcionado
politicamente pelo Estado. Então, a partir do século XX, o Estado é que está dando as diretrizes do que é ciência e do que é tecnologia para um país. O nosso país, o Brasil, eles têm uma série de dificuldades, como vocês bem sabem, sobre esse tipo de trabalho. Tá? Uma das maiores, eu vou falar aqui uma visão muito pessoal minha, uma das maiores excrescências que a Constituição de 1988 nos trouxe para o mundo acadêmico foi essa famosa base tripé, né, da universidade, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Sendo que a extensão, tem muita gente que não sabe não consegue se definir, não há uma definição muito clara sobre extensão, muitas vezes, não todas, claro, mas muitas vezes beirando um populismo. Então não vou falar muito da extensão, mas eu queria focar mais no ensino e pesquisa, tá? Vejam, o ensino e pesquisa nas universidades, como o Estado está, desde o início do século XX, direcionando, está junto. E isso é muito claro quando a gente visualiza quais são os órgãos ministeriais, os órgãos que vão comandar o ensino e a pesquisa no país. Se a gente for ver da onde vem a maior quantidade de verbas para se fazer pesquisa, ciência no nosso país, essa maior quantidade de verbas vem do MEC, Ministério da Educação. Tá? O MEC, ele recebeu em 2019 149 bilhões de reais. Desses 149 bilhões de reais, 60 bilhões de reais foram destinadas às unidades federais de ensino, tá? Universidades, institutos e qualquer outro tipo de órgão federal que tem esse tipo de característica, tá? Só a CAPES, que é uma das alíquotas do MEC, né? A CAPES é gerenciada, né? Está dentro do MEC. Só a CAPES ganhou 4,2 bilhões de anos para gerenciar a ciência desenvolvida, né? Patrocinada pela CAPES em 2019. Esse valor que a CAPES recebeu é quase o dobro do valor que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação recebeu no mesmo período. Então vejam, eu quero que vocês reparem que há algum tipo de disfunção aqui, tá? Alguma coisa errada. Né? Tem um Ministério que é da Educação que está recebendo muito, mas muito mais, enquanto que o Ministério da Ciência e Tecnologia não recebe praticamente nada e os dois não se conversam, eles não têm nenhum tipo de associação onde eles possam trabalhar em conjunto. Né? Existem, claro, né, algumas associações, mas no frigir dos ovos eles não têm esse desenvolvimento tão sinérgico, se a gente pode falar isso. Outro Proclusto que a gente tem, então, né, voltando, aquelas características que eu passei no slide anterior são o que eu considero como os Procustos da ciência nacional, é aquilo que está te chamando para sair da linha, né, de levar a rocha até o topo da montanha, e esse Procusto faz com que a gente se encaixe, a gente tem que se encaixar nisso que ele está dando. Tá? Outros Procustos que aparecem, que eu gostaria de levantar, é a internacionalização. A internacionalização é algo também extremamente difícil de se falar o que é. A gente não consegue definir o que é uma internacionalização direito. Tá? Cada um tem uma ideia praticamente do que é. Na minha visão, a internacionalização deveria ser feita. Internacionalizar significa você fazer com que as pessoas de fora te vejam de alguma forma. Né? Se um aluno meu perguntasse, professor, onde eu posso estudar paleontologia melhor? Será que é melhor eu ir para os Estados Unidos ou é melhor eu ir para a Hungria? A primeira ideia que a gente tem é, não, vai para os Estados Unidos que lá deve ter alguma coisa mais interessante para fazer. Mas se a gente for racionalizar, os países com um aumento de índice de impacto científico, a Hungria está numa crescente violenta, né? A Holanda está numa crescente violenta. É muito melhor para a internacionalização você fazer um pós-doc fora, num país, na minha visão, que tem uma internacionalização muito gritantemente rápida, do que em países onde a internacionalização, né, os índices de internacionalização estão menores. Então, são fatos assim que a gente precisa começar a raciocinar em cima.
Outra coisa muito interessante a ser dita, e já tô quase acabando, gente, não fiquem nervosos, é que se a gente for levantar a base Scopus, a gente vai ver que dessa base Scopus aí, existem catalogados, né, existem levantamentos de 81 mil artigos científicos indexados. E nesta mesma base, são 82 mil doutores permanentes. O que é um doutor permanente nessa base? É um doutor que está com relação com os artigos, tá? Só esse número já fica meio estranho, porque tem muito mais doutor do que artigo. Então, nosso país tem uma defasagem de produção científica, né? E esse dado fica muito mais alarmante ainda, muito mais amedrontador, se a gente perceber que no nosso país existe, em média, aproximadamente 180 mil doutores no ensino superior. Vejam, se a gente tem 82 mil doutores indexados na base Scopus, cadê o restante? Cadê os 100 mil restantes? Esse é um grande mistério, né? A gente precisa refletir muito sobre isso, né? Eu acho, na minha visão, dentro da universidade, que as políticas científicas dos últimos anos, elas foram pro custo desse tipo de atitude. Por quê? Porque elas favoreceram muito mais e elas fizeram com que a gente se adequasse muito mais ao aumento na quantidade e na produtividade associado com o aumento de gastos. Mas é um aumento de quantidade sem uma indexação, sem uma valorização do trabalho. Tá? Isso é muito interessante, porque vários desses programas que a gente viu na entrada do século, o FIES, o REUNE, o Ciências Sem Fronteiras, foram muito importantes, mas eles trouxeram um gerenciamento, na verdade, um não gerenciamento de um dos produtos dele, que é o aumento da carga de trabalho, de necessidade, de um aumento da massa de trabalho, sem o trabalho para ser feito. Para vocês terem ideia, na última década aumentou-se no nosso país o número de cursos de pós-graduação em 400%. A gente está formando mestres e doutores numa quantidade absurda, muito grande, né? E esses doutores formados, assim como aqueles que já estão há mais tempo, eles têm o procusto de ter uma pressão para se publicar muito mais em quantidade do que na qualidade. A gente vai ter, então, a fomentação daquilo que a gente chama de atividades industriais científicas, ou até mesmo, como Marcelo Simões usa muito nas suas palestras, da ciência salame, né? Naquela ciência onde você tem um trabalho que você divide em 10 trabalhos, um único trabalho, e esses 10 trabalhos aumenta a quantidade, mas a qualidade, na verdade, até diminui, porque não tem nexo entre eles, né? Então é uma ciência sem impacto. Esta é a ciência que a gente está vivendo no nosso país nos últimos tempos. Há também alguns outros problemas, como a falácia de que se pode estudar qualquer coisa dentro da ciência. A gente tem que ter um pensamento um pouco mais crítico para recebimento de verbas, inclusive. Há a necessidade de uma responsabilidade social. Isso que complica mais nas ciências básicas como a nossa, né? Então, a política do governo, às vezes, não vê que a nossa ciência ela é necessária, porque ela não traz uma responsabilidade social, digamos assim, ela não traz uma importância social para o país, né? Visível para essas pessoas, né? Só para a gente fechar essa parte, né, de choradeira, se a gente for fazer uma interpolação dos dados de qualificação de impacto dos trabalhos do Brasil desde 96, passando por agora, né, dos trabalhos científicos de maneira geral, a gente vai ver que numa lista de 73 países, se a gente mantiver o mesmo ritmo, em 2023 a gente será o último desses 73 países em impacto. Tá? Eu vou mostrar em qual posição a gente está, mas a gente está numa decadência, digamos assim. Tá? E a paleontologia dentro desse grande, né, dessa grande massa científica? Por incrível que pareça, a paleontologia não está tão ruim assim. A paleontologia brasileira ele está melhorando substancialmente, pelo menos o que os índices indicam, tá? O que os índices da base Scopus indicam. Então, para vocês terem ideia, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito aqui existe um ranking que eu peguei numa base de dados chamada Shimago, né, a Simago, que de 96 a 2021 vai ranquear, no caso, os países da América Latina, tanto na sua produção de papers, como nas suas citações, né, os CPPs,
como nas suas índices Hs, tá? Aqui vocês estão vendo, são 9 países aqui elencados, e como eles se comportam de 1996 a 2021. E esses dados são dados de trabalhos paleontológicos. Na quantidade de papers, de artigos científicos, o Brasil ele fica em segundo lugar. Com cerca de 2.000 trabalhos nesse período. Tá? A grande produtora de artigos científicos na América Latina é a Argentina, é o dobro do que o Brasil produz. Isso dentro da paleontologia, tá? Só da paleontologia. O índice H, que é aquele índice sobre a produtividade da pessoa, a gente vai ter o Brasil como um primeiro. Então o Brasil está acima de todos os outros países no seu índice H. Tá? A paleontologia em si tem um índice H de mais ou menos 88. Então são vários trabalhos, são pelo menos 88 trabalhos citados 88 vezes, é uma grande quantidade. Né? Já a citação por paper, ela tem uma pequena alteração. O Brasil continua sendo o segundo nas citações por papers, mas a Venezuela tem uma citação maior. Isso é questão de estudar para ver qual que é o impacto que a Venezuela está trazendo, quais são esses trabalhos que são tão citados. Isso são pesquisas futuras que a gente pode fazer. Mas o fato que eu quero mostrar aqui para vocês é que de 96 a 2021, o Brasil, dentro da América Latina, não está ruim, né? na questão paleontológica. Se a gente pegar 2019, eu não uso os dados de 2020, porque 2020 a gente começou a pandemia, então os trabalhos foram bem alterados, né? Mas se a gente pegar os dados de 2019, a gente vai ver que o Brasil continua à frente da Argentina, não só no índice H, mas também nas citações por paper, apesar de que a Argentina fez muito mais artigos científicos em 2019 na paleontologia. Foram 270 contra 136 do Brasil. Bem, se eu pegar agora não só a América Latina, mas todos os países que são referenciados no Scopus e na Cimago, eu vou ver que o Brasil está também numa situação não tão ruim assim. O Brasil ele vai ocupar numa lista eu não pus todos os países aqui, mas são 73 ou 74 países agora, onde o Brasil está numa posição de número 29, tá? Em cima disso. Se a gente for visualizar a quantidade de papers, a gente vai ver, óbvio, né? Os Estados Unidos uma enorme quantidade, e a gente vai ver que o Brasil vai ficar numa posição de 16º na produção em quantidade de artigos científicos paleontológicos neste período de 96 a 2021. O índice H desses trabalhos também reflete uma coisa bem interessante. O Brasil continua naquela mesma posição, basicamente, 17º agora, atrás de outros países que têm um índice H nos trabalhos paleontológicos muito mais pertinentes. E a citação por paper, o Brasil cai bastante. O Brasil vai parar na 29ª posição. Então, dependendo do índice, a gente vai ter algum tipo de alteração muito visível ou não visível. Tá? Em 2019, se a gente for fazer só um cálculo desse último ano, 2019, com os países de todo o planeta, né, de todo o nosso base científica, a gente vai ver também que o Brasil não está tão ruim assim. O Brasil aqui está em 10º lugar, tá? Não marquei, mas estou mostrando aqui, 10º lugar numa lista de 18 países de 2019 que publicaram, né, na área de paleontologia nessa base de dados. Em relação ao número de artigos, o Brasil está em 13º. Em relação ao índice H, o Brasil está em 15º. Em relação à CPP, o Brasil está numa 10ª posição. Não é tão ruim. Agora vocês podem perguntar, mas se a ciência como um todo teve aparentemente uma problematização na sua produção, por que na área de paleontologia, no Brasil, a gente teve, aparentemente, a gente está bem, né? Olha, a gente precisa discutir muito isso, mas uma das minhas impressões, por incrível que pareça, é que o edital do Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq, de 2010, sobre paleontologia, que foi praticamente todos os paleontólogos, professores conseguiram verba através desse edital, deu uma impulsão. Por que eu acho isso? Porque em 2010, se a gente pegar o ranqueamento dos países, o Brasil nem aparece. Ele não conseguiu produzir 100 artigos científicos em 2010.
Já em 2012, ele aparece e aparece bem, já aparece em 14º. Ou seja, 2 anos após o surgimento desse edital, aparentemente houve um start na paleontologia brasileira, num crescente. Tá? Bem, para fechar então, para acabar essa nossa conversa, eu vou trazer também essa última frase do livro do mito de Sísifo. Vou usar e vou gastar muito meu francês aqui também. La lutte elle-même vers le sommet suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe errer. Que significa mais ou menos o seguinte, que a própria luta até o topo é suficiente para encher o coração de um homem. Né? Devemos imaginar Sísifo feliz fazendo o seu trabalho. Né? O que eu queria trazer para vocês eram essas informações, muito mais então com um processo de reflexão do que qualquer outra coisa, e dizer que a gente não pode se acomodar ao absurdo. A gente tem que se revoltar contra esse absurdo, como diria Camus. Muito obrigado. Muito bem, Renato. Parabéns. Lisa, você me mandou uma pergunta aqui, né? Tem 2 perguntas no chat. Você faz aí com o Renato? Depois eu tenho uma. Faço. Eu tenho uma também. Pode perguntar. Estamos cheios de perguntas. Tá, então, dando preferência aqui às perguntas dos participantes, né? A primeira pergunta é do Guilherme Rafael, do IGC USP. Ele pergunta para o Renato quais quebras de paradigma ele prevê para as próximas décadas na paleontologia, ainda mais a partir do que o Benton falou hoje. Olha, Rafael, um grande abraço para ti. Rafael, né? O Guilherme perguntou, né? Um grande abraço para ti. Eu acho que, na verdade, essas quebras de paradigmas, elas estão muito mais associadas não só aos conceitos científicos, mas também aos conceitos tecnológicos. Então, vamos ter muita alteração de paradigma com a absorção de tecnologias de ponta para a ciência paleontológica. Eu acredito nisso. Então, vários aspectos que até então a gente não estava conseguindo alcançar, a partir de tecnologia viável, a gente vai conseguir alcançar e certamente paradigmas serão quebrados. É a minha visão, pelo menos. Tá certo, Renato. Vou ler a próxima pergunta aqui, que é do Vinícius Delpenho. Há registros de que artigos disponíveis no SciHub ou algum outro site do gênero possuem um maior número de citações? É provável que sim, Vinícius. Não há nenhum tipo de afirmação falando isso, mas por constatação, eu imagino que, né, de uma forma anedótica, eu imagino que se está no SciHub deve ter uma maior procura, porque é lá que a gente vai fazer essa procura, né? Agora, para chegar no SciHub são outros 500. Para chegar no SciHub você tem que ter uma certa qualificação. Então isso também está de acordo com a qualificação, né, com o índice de qualificação dos trabalhos, né? Bom, a gente vê aqui vários elogios e agradecimentos à sua fala. E agora, Max, faça a sua pergunta, então, enquanto não aparecem perguntas aqui no chat. Renato, assim, entre analogias e analogias, eu comecei a pensar em outra, a hora que você falou aí do Sísifo, né? Você falou que quando ele encontra o proscuto no meio da montanha, ele deixa a pedra cair. Aí eu fiquei pensando se ele não continuaria empurrando essa pedra formatado. Sem pé, por exemplo? Sempre, ou seja, assim, nessa analogia que você fez, assim, da gente se enquadrar nos ditames de uma ciência produtivista, blá, 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 o que seja, ele continua fazendo esse trabalho, mas, digamos, nem sem liberdade, adaptado a esse ambiente, né? E aí, no finalzinho aqui, você ainda fala que ele tem que estar feliz, né? Então, até que ponto, assim, a gente não está fazendo uma ciência que tem o aspecto de absurdo de levar a pedra para cima, formatado, né? E ainda feliz nessa mediocridade. Eu acho que a grande questão é essa, né? Usando essas analogias, você está certíssimo. A gente está subindo ainda a montanha, só que dentro dos padrões, né, que Procrusto nos dá. Então, ou é sem perna, ou sem mão, alguma coisa assim. Isso faz
né, analogicamente, né, com que essa subida seja mais morosa. Eu acho que a gente poderia ter uma subida. Tudo bem, a gente está subindo, eu concordo com você, né? Os dados mostram isso, inclusive. Mas essa felicidade é muito relativa, né? Porque felicidade, na verdade, é o fato de você aceitar que está lá. Mas essa felicidade, eu acho que ela está muito mais prolongada, ou seja, a gente está a gente está achando que está feliz, mas não está, sabe? É aquela famosa felicidade. Eu uso isso muito em aula, né? Tem aquelas pessoas, nossa, eu estou super feliz aqui, dançando no meio da escola de samba e tal, mas, putz, cara, se você for racionalizar, por que isso é felicidade, né? A gente está no meio, assim, da multidão, digamos assim, né? Então, acho que é mais por aí, Max, é questão de pensar, realmente. São coisas mais fugidias, né? Mas eu queria agora mudar para uma pergunta muito prática. Desculpa, Elisa, posso? É que tem a pergunta dos participantes agora. Então, se a gente puder dar preferência para eles, depois a gente... na verdade, tem algumas. O Rodrigo, ele pergunta... primeiro ele parabeniza a palestra e ele pergunta qual o papel da tecnologia nas pesquisas de fronteira da paleontologia. Eu acho que isso daí, Rodrigo, é o que a gente estava conversando, né? A tecnologia, na minha visão, é uma das coisas que vai ganhar mais dinheiro. Então a gente tem que pensar na praticidade disso, né? Como conseguir verba para o trabalho. Então, se a gente tiver algum método de levar o nosso trabalho numa área mais tecnológica, acho que a chance de ganhar dinheiro a partir de agora vai ser maior, né? E há também essa questão que eu estava levantando com o pessoal aqui. Eu acho que a tecnologia ela vai quebrar, vai levar a novos paradigmas. Então é fundamental, eu acho que a gente mantém como a escola, né, está trazendo alguns aspectos tecnológicos, inclusive, né, não só, mas também que possam quebrar esta barreira, quebrar esse nível paradigmático que a gente está, né? E tem mais uma aqui, antes do Max poder fazer a segunda parte, mais algumas, na verdade. O Lucas Del Moro, ele pergunta, né, considerando os dados que você mostrou, será que não devíamos buscar novas fontes de financiamento para a paleontologia brasileira? Então, eu acho que esse é o grande propósito nosso também. A gente não tem como escapar de alguns tipos de recolhimento de fonte, né? Existe aquilo. É isso que eu estava falando, talvez, na última questão. A gente tem que se adequar, né? É uma adaptação seletiva constante aqui, porque se a FAPESP, no caso de São Paulo, indica que agora os trabalhos vão ser só tecnologia, a gente tem que se adequar, não tem jeito. Então é um negócio assim absurdo, né? Na minha visão, a necessidade de adequação na visão de um cientista, mas na visão da gestão daquele momento científico é o normal, né? Seria o normal, né? Então eu acho que essas fontes elas são muito presas, Lucas. Elas estão só em alguns órgãos de fomento, talvez buscar de outra maneira a fonte externa, mas você sabe que no Brasil é sempre muito mais difícil isso, né? Bom, a Ana Clara, da URGS, ela pergunta como evitar o absurdo e incentivar novos pesquisadores aqui no Brasil em plena desvalorização da ciência pelo governo. Então, Ana Clara, essa é a grande questão. Essa é assim, para evitar, na verdade, para confrontar o absurdo, é aquilo que a gente tem que estar feliz. Né? Como assim feliz? A gente tem que acatar, digamos assim, a necessidade da gente trabalhar na forma científica a qual a gente está. Né? É como o Max falou, a gente talvez esteja carregando esta pedra para cima com as mãos quebradas ou com as pernas arrancadas, mas a gente tem que estar ciente que somos os únicos capazes de fazer isso nesse momento. Então a gente tem que ter essa felicidade, né, entre mil aspas, né? O conceito de felicidade aqui não é esse, mas essa visão de que esse trabalho tem que ser feito e alguém tem que fazer, e mesmo sem mesmo com essa desvalorização da ciência nos tempos atuais, a gente tem que ter essa ideia, essa vontade de que haja uma melhoria no futuro, né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Gente, fiquem à vontade de falar, viu? Renato, eu pensei numa consequência positiva dessa situação que a gente está vivendo. Eu não posso dizer que ela é positiva, porque de fato não é. Porque o que a gente percebeu na ciência brasileira nos últimos 20 anos, eu acho que não obstante, vamos dizer assim, esses problemas de qualidade da pesquisa, é um avanço, assim, importantíssimo. Mas a gente estava sentindo muitas vezes, né, na abundância de recursos, ou um pouco maior abundância,
uma busca pelos programas de pós-graduação, né, quase como uma substituição de um emprego, né? E nessa situação, talvez a gente comece a pegar alunos, né, que realmente, digamos, têm um pouco mais de interesse pelo tema. E, assim, eu não posso dizer nada, assim, eu sempre tive alunos excelentes em qualquer momento, mas, assim, a gente percebe que houve esse movimento, né? Então, se a gente tinha alguma coisa de bom de tudo isso aí, né, que talvez nesses momentos de crise, né, só os mais perseverantes vão seguir, né? Não sei, posso estar falando bobagem. O que você acha disso? Não, eu acho que é interessante esse pensamento. São reflexões mesmo, Marcos. Às vezes essas caixinhas elas têm que sair do lugar, né? E essa perseverança que você está falando, né, que é a resiliência nossa do dia a dia, eu acho que ela é fundamental para isso, sim. A gente consegue melhorar a ciência tendo essa perseverança, por incrível que pareça, né? É uma luta contra o absurdo. Né? Se eu puder falar alguma coisa Claro. que tem a ver com isso, bom, realmente tem a questão da seleção natural nisso tudo, né? Mas a gente também não pode esquecer do espírito da época, né? Que a própria ciência está operando sob o espírito da época e o que se coloca para os alunos também, né? Então, essa questão, mesmo em bons tempos no Brasil, a gente começou a ter aquela pressão toda da CAPES por publicação, tanto por parte das próprias agências de fomento, quanto dos programas de pós-graduação e tal. E aí eu aproveito, antes de entrar no assunto que os meninos estão colocando agora também, o quanto disso também não é prejudicial para a saúde mental dos próprios alunos, porque uma coisa é a gente forçar em condições justas, né, em condições normais de temperatura e pressão, e aí o talento sobressai. Agora, em condições como essas, né, que além de tudo essa geração lida com uma série de outros problemas, incluindo a falta de perspectiva, bons talentos também podem se perder. E o quanto disso também não contribui para a questão da famigerada e não tão falada assim, mas eu acho que a gente precisaria falar sobre autoria espúria, né? Porque toda essa pressão por ter que se colocar, por conseguir, tantos professores precisando conseguir financiamento ou continuar nos programas de pós-graduação, quanto os alunos que precisam, né, se colocar, o quanto que isso não normaliza a tal da autoria espúria. É fato isso, acho que normaliza é um procusto nosso. A gente não, né? Mas a ciência se adequa a esse tipo de necessidade neste momento, né? E uma coisa que você falou, que é muito importante, é esse espírito de época, né? Tem uma frase do Ortega y Gasset, que ele usa no livro Meditações de Quixote, que fala mais ou menos assim: eu sou eu e minha circunstância. Então, o cientista, como ele está levando a pedra para cima, ele tem que saber que é ele, mais o ambiente dele, o que está trazendo justo a ele. A gente não pode ter aquela visão epistemológica de cima, né, de o que está acontecendo, porque a gente está, na verdade, a gente está vivendo o processo, né, a gente não pode se isolar dele, né, na sua compreensão. É mais difícil, às vezes a gente não consegue entender, mas temos que tentar, né. Eu vou partir, então, para o restante das perguntas que estão aqui, para a gente não perder. Claro. Né? A próxima seria a do Silvio, da USP. Né? O uso da Salame Science para os estudantes de pós-graduação é comum devido à pressão para a progressão. Tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando também, né? Um contraponto com a autoria espúria. Nesse contexto, qual dica você daria para fugir de Procrusto? Olha, Silvio, eu acho que fugir de Procrusto é uma coisa assim muito difícil. A gente tem que ter as nossas... eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo. Esse é um primeiro passo, né? Porque muita gente faz isso e não percebe o que está fazendo. Ciência espúria, Salame Science. As pessoas fazem e não têm a consciência do que aquilo é de fato. Então, eu imagino que a partir do momento que a gente tem a consciência do que é aquilo, as nossas próprias atitudes enquanto cientista podem frear isso, limitar isso, e podemos mostrar para as próximas gerações como é que se faz uma ciência de fato, né? Assim, que a gente acredita que seja melhor do que essa que está acontecendo neste momento, né? Mas é dificílimo fugir. É como eu falei, a gente está tão inserido no sistema, né, no próprio Procrusto, que a gente não consegue sair dessa cama nunca, Silvio. Ficaremos eternamente nesta cama de Procrusto.
Ô, Renato, posso Claro, meter fica à meu goleiro? vontade. Mas você falou assim, a situação que a gente se encontra, né? É evidente, as autorias espúrias, elas estão aí disseminadas em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente está vivendo talvez um momento de maior avanço. Bom, eu acho que a gente só vai avançar, né? Eu sei que alguma coisa muito drástica ocorra, e não vai ser essa pandemia, né? Em termos de ciência e tecnologia, né? Isso não tem a ver com a perda da individualidade, assim, a ciência sempre foi feita por ícones, né? Então, se você até pegar a palestra minha lá, eu fui passando fulano, Beltrano, né? Hoje a coisa é muito mais fluida e a ciência avança independentemente dessa coisa pessoal. Agora, as pessoas precisam de emprego, né? Então, assim, por mais que você não tenha mais aqueles ícones da paleontologia, né, fazendo aqueles trabalhos autorais, né, nem todo mundo vai ter emprego, né? E conciliar o avanço da ciência com essa tentativa de produtividade a qualquer custo, né, é uma equação complexa. Mas é complexo mesmo, é aquilo lá, é o estado norteando que a gente tem que fazer enquanto ciência, né, Max? Assim, quanto no século XVII a gente não tinha isso, né? Tinha a pessoa que trabalhava, um Darwin da vida que trabalhava a vida inteira para escrever sobre crustáceo, né? Cirripédio. A gente tem que fazer um negócio muito rápido e, né? Tudo bem, às vezes a quantidade aumenta até a produtividade, aumenta essa característica boa tecnológica, né? Mas eu não sei, cara, às vezes me dá a impressão, isso é uma visão minha, que essa enorme quantidade de trabalho se dá por um problema que eu vejo, que é a grande quantidade de pessoas, como você disse, que estão utilizando da pós-graduação para continuar a sobreviver no nosso país, né? E vem essa enorme quantidade de dados, é óbvio que nessa enorme quantidade vão ter um aumento, né? Mas esse aumento, ele poderia ser melhor, ele poderia ser qualificado de forma melhor? Essa é a minha dúvida, né? Eu acho que ele será. Tomara. Assim, eu acho que se não fosse toda a questão relacionada à pandemia, né, e a gestão da ciência nesses últimos 3 anos, a gente estaria começando a ver uma inflexão disso aí. Tomara. A gente acaba, por esse estado todo, a gente acaba perdendo também, se mistura muito quem está na ciência por vocação, sim, porque é algo que realmente exige isso, né? E quem está realmente por falta de opção. Quem entra nos programas por falta de opção. E essas coisas ficam completamente misturadas, né? Fato. Dá tempo ainda da gente ler mais algumas perguntinhas aqui, que o Pedro fez uma fala aqui. Pedro colocou: Renato, você acha que o proxy que você está usando para qualidade / impacto científico, por exemplo, citações, é problemático? Daí ele complementa: parece claro que existe uma série de outros fatores, além da qualidade, que influenciam na quantidade de citações dos artigos. Reputação é uma delas, por exemplo. Me parece esperado que um aumento do investimento em ciência leve a um aumento da quantidade de artigos, mas não de citações. Acho que isso seria o resultado de um processo muito mais longo e não necessariamente limitado somente ao Brasil. Não, você está corretíssimo, Pedro, é isso mesmo. Na verdade, as citações é um problema também, né? As citações, se você se autocitar, você está contando no meio disso aí. Então é um problema, né? Mas a gente ainda não, eu pelo menos não vejo um índice muito bom assim para mostrar realmente o que está acontecendo, né, na ciência nacional e na ciência exterior de fora, né? Mas continuando as suas colocações, eu acho que sim, existe uma série de outros fatores que vão influenciar na quantidade, né, e na qualidade desses artigos, como a gente estava discutindo. São vários fatores, cada país tem os seus fatores, é por isso que tem esse gerenciamento, né, esse procusto estatal, digamos assim. No caso do Brasil, na última década, a gente teve essa enorme quantidade de verbas, né, para a ciência, né, de uma forma geral, sempre vinculada ao MEC. Veja só, então aumenta o número de entrada na universidade, aumenta o número de pós-graduação, aumenta o número de ciência sem fronteira, mas é uma quantidade enorme que, lógico, vai trazer os seus frutos, mas com gasto estatal muito grande ainda. É só a gente ver a utilização do valor de PIB de diferentes países para a ciência. Quantitativamente, a gente está muito parecido com o México, como eu falei. Agora, e aí, né? Eles gastam 1/3 do que a gente gasta.
Se eu puder colocar alguma coisa também, Renato. Pode, claro. Eu acho que também tem, assim, a gente está falando de quantidade versus qualidade, né? E que talvez isso seja afetado pelos tipos de propostas que a gente tem que submeter a órgãos de fomento. Então, por exemplo, eu não me atrevo a submeter projeto de aluno meu ou meu a órgão de fomento sem que eu mostre muito bem que esse projeto não é arriscado. E eu acho que a ciência ela precisa de um pouco de risco, a gente precisa ter uma margem para poder arriscar. Então, existem, sem querer fazer merchandise aqui, mas existe, por exemplo, as propostas do Serrapilheira, né, eles valorizam propostas que sejam arrojadas e arriscadas, que tenham grande margem para erro. Então, a nós não é muito permitido errar. E o erro ele é algo fundamental dentro da ciência, né? Você não consegue sentar e fazer um delineamento e tanto para observação quanto para experimentação, prevendo todas as contingências sem antes ter errado muito, né? E geralmente quando você vai apresentar um projeto para um órgão de fomento, eu coloco ali um item de viabilidade, já deixando bem claro, olha, esse projeto não só vai dar certo, como ele já está dando certo, porque a gente já está fazendo, sabe? Então, eu acho que a gente não tem margem, e isso atrapalha, inclusive, o processo criativo que o cientista precisa ter também, né? E Miriam, é o seguinte, é isso mesmo que você falou, e eu acho que a gente tem que prestar atenção também, não só, né, para terminar, senão vamos ficar tarde aqui, mas não só na ciência, né, como na tecnologia também, mas também na inovação, que dá para a gente trabalhar de forma inovadora. Essa inovação é uma questão que a gente não olha e que merece um olharzinho mais acentuado nisso, né? Mas vamos que vamos, Miriam. Aí, só para finalizar aqui também, tem algumas pessoas que estão pedindo referências, né, onde eles possam procurar, né, esse tema desse assunto que você explanou agora. Então, não sei se você pode deixar aí os links. Passo depois o link para vocês, moçada. Se não né? tiver na escola, eu ponho aí no YouTube para vocês. E foram os comentários da Flávia e do Lucas que colocam essa questão também de ter o problema de, talvez, aquela síndrome do vira-lata, né? E como a gente é visto lá fora, para publicar, como é mais complicado, talvez, para um latino se colocar lá fora na ciência do que para outros cientistas. É fato. Tá? Bom, então...